todo mundo tá falando muito do Renan anda coringado. Não tem como não coringar. Essa é uma pesquisa Quest hoje, em que essas coisas, assim, é um exercício de paciência, porque de fato a vontade que eu tenho é só quebrar tudo e parar, e não participar de eleição porra nenhuma. Essa é a verdade, cara. Então, é tudo muito sujo, né? Você tem que se manter calmo, um jogo de paciência. Você vê lá naquela Quest, saiu hoje, eu aumentei meu desconhecimento. É um incrível caso do cara que ao longo de uma pré-campanha, ele apresenta o maior crescimento em redes sociais. Só ontem, 28 mil pessoas só no meu Instagram vieram me seguir. 28 mil. Numa rede. Isso sem contar YouTube, sem contar TikTok, sem contar X. Só no Instagram. Ao todo, mais de 40 mil pessoas um dia. E eu aumentei meu desconhecimento, de acordo com a pesquisa. E, cara... E, naturalmente, né, não só a Quest, como as outras pesquisas, estão captando o crescimento do Caiado. Você fala, mas o Caiado tá crescendo? Você vê assim, ele tá tendo aparições, tá tendo... O Google Trends tem pessoas pesquisando o Caiado, tem nada. Tem nada acontecendo sobre o Caiado. As redes do Caiado estão aumentando? Não. Mas o Caiado tá aumentando nessas pesquisas. Por quê? Porque, naturalmente, o Kassab, que é o dono da candidatura do Caiado, ele acredita que o Flávio vai tirar a candidatura em algum momento. E aí vai cair tudo no colo deles. Então eles vão manter a candidatura do Caiado até lá. E para isso eles precisam que o Caiado esteja em terceiro. E aí as pesquisas começam a captar. Daí você vai para uma pesquisa de um merda como esse Felipe Nunes da Quest, que é um cara que sempre foi petista, sempre foi aliado do PT. Errou tudo nas últimas eleições. Aí, não obstante, como você erra tudo, você é contratado pela Globo, né? Porque sim, né? E aí esse cara vai... Primeiro ele tenta, né? Ele já tentou alguns meses atrás, vender o Zema. Ele ficava fazendo reuniões no mercado financeiro falando que o Zema era o outsider, que o Zema ia bombar, o cacete A4. Aí a gente mostra que isso é uma picaretagem. Aí ele solta uma nota semana passada avisando que o instituto dele não mais vai fazer pesquisas para partidos. Agora, como o Kassab precisa que o Caiado apareça bem, misteriosamente, eles melhoram o Caiado na pesquisa. Teve uma outra pesquisa aqui, que é a Futura, que é outra pagou, levou, que também mostra o Caiado crescendo. E a gente é obrigado a ficar vendo isso, né? E tomando cuidado para falar o que eu tô falando aqui e não ser processado. É muito desanimante, né? Muito desanimante. É um país, eu volto a colocar um país só de filha da puta, cara. Esse país é país de filha da puta. E assim, se você vai construir sua carreira aqui, você vai construir tua vida aqui, sempre saiba, assim, que esta porra é um país de filha da puta. E que pra você ser bem sucedido aqui, você vai precisar ser ou muito resiliente ou filha da puta. Não existe uma terceira opção. Ser muito resiliente nos seus princípios e tal, pressupõe que você tem que ser 2 vezes melhor do que todos os seus concorrentes, porque eles serão todos filhas da puta. E aí não apenas você tem que ser uma pessoa decente, o que é uma desvantagem, ser uma pessoa decente num país só de filha da puta representa uma desvantagem. E é paradoxal isso, porque nações em que as pessoas se comportam de maneira decente selecionam pessoas decentes. Vocês entendem? Então uma nação que é países que são culturas baseadas em confiança, vamos falar, um país escandinavo. Você tende a subir conforme você apresenta comportamentos previsíveis, conforme você é uma pessoa decente. E aqui não. Aqui as pessoas selecionam, nós temos um processo seletivo social, de validação social baseado na picaretagem. Então, você tem que ser 2 vezes melhor naquilo que você faz do que os seus adversários para compensar o fato de você não ser picareta igual a eles. Agora é estressante. É estressante porque você se sente permanentemente um otário, né? Você se sente permanentemente um idiota. Que é como eu acho que eu e todo mundo que vê uma pesquisa dessas, desse mercenário vagabundo lá de Belo Horizonte, esse Chico Bento do caralho aí do Felipe Nunes sentem, né? Que é... Como é que é? É a campanha que mais cresce. Mas, assim, eu rodei o maior número de cidades que os caras. Participei de maior número de entrevistas, fiz mais rádio, tenho mais redes sociais, tenho mais engajamento, tudo. Não obstante, eu fico mais desconhecido. Você vê um troço desse, é óbvio
enfim, que vem os desejos mais curiosos na cabeça. Mas tem que manter a calma. Você tem que manter a calma, ficar pedalando aqui, queimando seu cortisol. País de filho da puta. Isso aqui é um país de filho da puta. Isso aqui é um país quase todo recheado de piranha, ganhando dinheiro, vendendo cu na internet. Ladrão, vagabundo. Ladrão, vagabundo. É isso. País difícil. Muito difícil. Só que assim, né? Pra gente vencer, a gente tem que ver essas coisas, abstrair, nem ligar. Deslegitimar o que tem que fazer. Tem que falar, isso aqui é bandido, esses caras são bandidos. E continuar o trabalho. E aí, continuar o trabalho, jogo que segue. Estou ouvindo hoje, para quem está assistindo aqui, ó, Tame Impala. Quem aqui gosta de Tame Impala? Banda de rock meio psicodélico. Tá, acho que é australiano, Tame Impala, me corrijam, eu acho que é australiano. Som muito bom, tocam demais. É um som instrumental, quem gosta de uma coisa mais instrumental vai curtir. Tame Impala. Ô Riso, se estiver aí na produção, me mandar umas perguntinhas aí, algumas coisas que estão rolando no Insta ou no YouTube para interagir com a galera. Porque o ruim de fazer com o StreamYard é que eu não vejo as interações das pessoas, né? Então eu fico aqui só falando, olhando pra tela. Mas o que eu falo pra vocês, né, que acho que vocês têm que ficar de olho, né? Daqui até a primeira... primeiro debate, eles vão fazer algumas coisas. Eles vão me diminuir pra caramba. Eles vão tentar levantar agora o Caiado, já tentaram o Zema. Aí não deu. Agora eles vão levantar o Caiado. Pra, tentar tirar o debate. E 2, tentar viabilizar uma dessas candidaturas de mentira aí. Né? E a gente tem que segurar nossa onda, né? A gente tem que naturalmente denunciar. Tem que apontar a estratégia que é traçada por esses putos. E seguir a vida. E seguir o trabalho. Mas sempre tendo em perspectiva, tá? Você vive num país de vagabundo. E sempre foi um país de vagabundo, tá? Não é que tá piorando. Acho que assim, nossos problemas eles estão dados aí. Talvez esteja piorando sim, talvez eu esteja subestimando o avanço da cultura de massa nos anos, a própria chegada da esquerda às posições de poder. Acho que a gente é cada vez realmente menos uma sociedade baseada em confiança. Um exemplo disso, vocês podem poder pegar, antigamente em cidades do interior, ou mesmo em São Paulo, essa economia de bairro, era como um fiado. Nos anos 70, acho que 80, você ia na padaria ou no mercadinho e você pegava as coisas e pagava depois. Era o famoso fiado. Fiado acabou. Por diversas razões, mas a principal é porque a inadimplência explodiu. E a inadimplência explodia num contexto de bairro, as pessoas já não confiam mais umas nas outras nesse contexto. Então, sim, a gente foi se tornando menos confiável ao longo do tempo. E eu acho que tem um elemento também, que é o elemento da gente ter começado a glorificar a malandragem e encará-la como uma parte fundamental da nossa personalidade. Acho que isso tem muito a ver com o mainstream cultural carioca, Globo, mainstream mesmo, ter vendido isso como uma característica nossa. Tantos personagens de novelas, personagens personagens de novelas, personagens de música, vendendo a ideia do malandro como algo bom, isso se tornou bom. Ó, um brother de Pernambuco contando que fazia isso em Calcaia, lá no interior, e acabou. Isso era comum. Hoje ninguém vende fiado.
Hoje volto a colocar, não é uma... A ideia de cultura de confiança, isso simplesmente inexiste. Mas, prosseguindo aí, né? O brasileiro já era meio fingido. O brasileiro já era meio fingido na sua moral, isso já era detectado desde o século XIX. Talvez eu possa achar o livro aqui, tá? Assim, terminando aqui a bike, eu vou achar esse livro e vou pegar para vocês. O livro do Mário Vieira de Mello. Em que ele fala, né, que boa parte daquilo que a gente confunde com moralidade no Brasil é estética. É fingir. O brasileiro tem uma religiosidade fingida, estética feita para apreciação do outro. Boa parte dos brasileiros vivem a vida como se eles se enxergassem de fora do próprio corpo, vivendo em terceira pessoa. Sabe quando você joga um jogo que você controla um boneco? Então você tá, sua consciência está aqui, mas o seu avatar tá ali no jogo, o boneco. E aí a gente fica sempre imaginando como nossas ações serão julgadas pelos terceiros. Então, há pouco grau de consciência interna e de um vínculo sincero entre o que você faz e o que você é. E, sim, muita fingição para consumo e apreciação do outro. Muito porque talvez seja uma nação de pessoas desterradas que vieram de fora e que precisam construir status o mais rápido possível, em que o aparecer é maior do que o ser. E aí isso explica muita coisa de cultura de adultério, falta de confiança, juros altos, violência, corrupção, desrespeito com coisa pública, sujeira na rua, música alta, favelização, elite predatória. Eu acho isso uma grande explicação. E aí isso se reflete em tudo, né? E aí, assim, antes que fale uma coisa, não que essas coisas não existam em outras nações. Essas coisas são todas características profundamente humanas. É natural que elas existam assim. A diferença é que aqui elas são características definidoras da brasilidade. São características essenciais que definem a gente. Assim, sei lá, como, por exemplo, o americano das 13 colônias, especialmente a turma mais lá do norte, tinha o puritanismo, que envolvia algum grau de hipocrisia, mas o puritanismo envolvia uma permanente sensação de culpa. Esse puritanismo ajudou a fundar a lógica mainstream americana, até porque essa turma depois fundou as grandes universidades americanas. Tanto que hoje, né, uma leitura de que o woke, que é um puritanismo, ele é um filho laico do puritanismo originário, né? Vou tocar essa coisa moralista e recheada de culpa que veio com os primeiros peregrinos americanos, com os imigrantes que foram colonizar os Estados Unidos. Então, isso já é uma característica deles. A nossa é outra. E aí a gente vive as externalidades disso, né? Deles o woke, da gente uma nação profundamente corrupta, pouco confiável. Ideias de valor merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para fazer parte deste espaço e registre sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.